Então vamos começar, pessoal. Muito boa noite. A nossa 9ª aula do curso livre de filosofia sobre a Suma Teológica. Essa é uma aula muito importante e eu espero que ela seja decisiva na nossa compreensão, porque a gente vai fazer uma dialética entre o teísmo que a gente apresentou na aula passada, que é a prova ou a demonstração racional da existência de Deus, e agora que essa existência é desafiada pela maior contraprova da existência de Deus, nos termos que a tradição teísta predominante no Ocidente, que é a tradição teísta cristã, o concebe. Então é como se fosse um submódulo dentro do módulo 3. Então o módulo 1 foi uma introdução geral à vida e obra de Tomás de Aquino. O módulo 2 foi a questão 1 da Suma Teológica, da teologia como ciência. O módulo 3 é a existência de Deus. Tá? Dentro desse módulo 3, a gente vai abrir como que um submódulo decidido na última aula, que vai durar 2 aulas, esta e a próxima, sobre o problema do mal. O problema do mal é tratado na filosofia e na teologia sob a espécie da teodiceia. Então, teodiceia é o nome da ciência filosófica e da ciência teológica que trata da questão do mal. Em grego, a palavra teodiceia vem do grego justificação de Deus, ou a justiça de Deus. A pergunta da teodiceia é muito simples. Como pode existir um Deus bom se há mal no mundo? Então, é isso que a gente vai refletir, o problema do mal. Esse problema é extremamente complexo, é extremamente desafiador. Não tem nenhum filósofo sério, digno desse nome, que não tenha enfrentado esse problema, ou teólogo que não tenha enfrentado esse problema. Como eu pretendo não me perder aqui e passar um semestre nesse problema, que seria um curso à parte, sem exagero, eu me esmerei para preparar um plano de aula com previsão de 2 aulas, para que a gente tenha uma noção básica e elementar dessa questão. Então, qual é o nosso ponto de partida? Acompanhe aí na página 1, item 1, ponto de partida. O nosso ponto de partida é aquilo que, segundo Peter Kreeft, considera ser a única objeção possível à existência racional de Deus, que é a existência do mal. Na questão 2, artigo 3. Então, se vocês lembram, nós vimos isso. Ele começa a debater a terceira questão dizendo: parece que Deus não existe. Primeira prova desse parecer negativo, que ele refuta, que ele desabona. Pois um dos contrários, sendo infinito, destrói o outro totalmente. E como pelo nome de Deus se intelige um bem infinito, se existisse Deus, o mal não existiria. O mal, porém, existe. Logo, Deus não existe. Então, se Deus é bondade infinita e o mal é o oposto do bem, não pode haver uma bondade infinita junto com o mal, porque a bondade infinita iria pagar o mal. É simples, tá certo? Então, isso aqui a gente vai trabalhar hoje, a gente vai estudar esse problema hoje, tá? E como é que São Tomás de Aquino, na mesma questão, nas objeções, na segunda parte dialética da questão que eu tenho mostrado para vocês, resolve esse problema. Ele resolve esse problema com base na doutrina do maior filósofo desse assunto, sem nenhuma dúvida, que é Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E a doutrina de Santo Agostinho é a doutrina do bem maior, é a resposta teísta à objeção da teodiceia, a objeção do mal, que diz: a bondade infinita de Deus permite o mal para dele extrair um bem maior. Então, o mal não é querido, não é desejado por Deus e não pode ser tributado a Deus, mas Deus o permite para dele extrair um bem maior. Acontece que nós, homens, na nossa vida limitadíssima, e nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, não conseguimos perceber certos bens que são extraídos de certos maus. E nós tendemos a achar que há um mal absoluto, que há um mal autônomo, que há um mal próprio.
que é o mal sem sentido, que é o mal radical. O cinema do Lars von Trier, por exemplo, que é um dos cineastas importantes da atualidade, é todo marcado pela positividade do mal e pela afirmação da existência real, incompreensível e incoercível do mal. Então, se você pega o Anticristo, desde Dogville, que eu acho o melhor filme dele, eu acho ele um cineasta filósofo, um dos poucos, embora esteja em total oposição à filosofia dele. É claramente um cineasta ateísta, de tipo apologeta do ateísmo, que tenta comprovar, entre aspas, a existência real do mal sem sentido, sem nenhuma inteligibilidade, e um mal que não pode ser interpretado religiosa ou filosoficamente. O que a gente pode chamar do mal radical. E ele é um cineasta de boa, por assim dizer, especulação filosófica, principalmente no Anticristo e no Melancolia, por exemplo, que são obras mais recentes dele, mas isso está claro no Dogville, né? O mal não tem sentido e não tem explicação, e você não consegue equacioná-lo com o bem. A leitura moral do mal, a leitura ontológica do mal. Né? O mal acontece, ele simplesmente raspa o sentido da bondade das coisas e nos deixa sem armas de interpretação sobre ele. Né? O mal nos desarma, o mal literalmente nos assalta e nos assassina. Mas assassina não só do ponto de vista físico ou sensível, mas assassina o sentido, assassina o significado. Porque toda a interpretação do teísmo, toda a interpretação da filosofia e da teologia é tentar compreender o sentido do mal. Ora, o sentido do mal é o bem, que ele priva. Tanto quanto o sentido da doença é a saúde. Mas o que eu estou chamando de mal radical é dizer que há uma positividade e uma afirmatividade do mal. Por exemplo, no cinema do Lars von Trier, tá? E se você pegar os grandes ateístas da antiguidade, na Idade Média tinha poucos ou pouco conhecidos, e da modernidade vocês vão ver a preocupação deles de, do ponto de vista racional e lógico, entender a existência de um Deus bom. Então, esse argumento é que a gente vai desenvolver hoje. Qual é o problema? O ponto de partida aqui é para a gente entender o problema que a gente vai enfrentar nessas 2 horas. Ou Deus não é bom, aqui 1.1, ou não é sumamente bom, perfeitamente bom, ou não é onipotente, ou não existe. Deste modo, como sumamente bom, ou de nenhum modo. Então a gente tem várias opções aqui. Vamos com calma. O postulado, desde a República de Platão, no livro 2, é de que se há Deus, se há um ser chamado Deus, ele tem que estar acima de nós, que somos mortais, corruptíveis, imperfeitos e limitados. Então ele tem que ser ilimitado, perfeito, imortal, incorruptível. Tá? E ele tem que ser bom. E ele tem que ter poder. Nós somos ora bons, ora maus. Nós temos ora poder, ora fracos, ora incapazes. Então Deus tem excelência, o que nós temos em imperfeição. Ora, ele tem 2 atributos fundamentais. Tudo que ele tem de modo superlativo. Senão não seria Deus. Seria um super-homem. Então, ele, se for rápido, ele é o mais rápido possível. Se for inteligente, ele é o mais inteligente possível. Se for bom, ele é o melhor possível. Por quê? Se ele for bonzinho, digamos que ele tira 9,5 na prova, quer dizer que tem algo neste ser de incompleto, de imperfeito, de corruptível, que caracteriza, o que nos caracteriza. Por exemplo, nós nos esquecemos. Deus não pode se esquecer de alguma coisa. Ele tem uma memória perfeita. Nós não compreendemos tudo. Deus compreende tudo. Nós não podemos certas coisas. Por exemplo, voar sem avião, digamos. Deus pode fazer o que bem entender. Então, Deus não conhece limitação. Logo, se ele existe, ele nunca deixa de existir. Ele é eterno, ele é infinito. Estão acompanhando? E se ele for bom, ele não pode ser quase 100% bom. Ele tem que ser 100% bom de todas as maneiras, de todos os modos. Então, esse
essa especulação racional sobre a existência de Deus como ser onipotente ou superpoderoso, todo-poderoso, que é como nós confessamos inclusive no credo. Então, tá claro esse ponto? Se você disser assim, não, professor, pode haver um Deus que não é todo-poderoso. Então não é esta concepção de Deus que nós estamos tratando. Tá? Nós estamos tratando de uma concepção monoteísta, desta tradição que, como eu disse, desponta com Platão e que se desenvolve especificamente no cristianismo, mas que tem raiz, por assim dizer, platônica, aristotélica e judaica. Tá? Olha, ele pode ser todo poderoso, mas ele pode não ser todo bondoso. E aí o mal pode existir tranquilamente. Porque ele até pode fazer o que ele quiser, mas ele não quer, ele não é bom. Ou ele pode ser todo bondoso, mas não todo poderoso. Ou seja, ele quer, como muitos de nós queremos, o bem da humanidade inteira, a felicidade plena de todas as pessoas. Né? Nós temos, digamos, muito amor no coração. Agora a gente não pode fazer quase nada pela humanidade inteira, infelizmente. Mas claro, nós não somos deuses. E aí, veja, se há um ser todo poderoso, mas não todo bondoso, não é Deus. Se há um ser todo bondoso, mas não todo poderoso, não é Deus. Então tá claro? Essa é a aporia do ateísmo. Essa é a aporia ateísta. Tá? São Tomás de Aquino, neste momento, resolve, entre aspas, o problema com 3 linhas, dizendo Agostinho, a autoridade de Santo Agostinho, que pensou aí uns 40 anos sobre isso, todos os dias, porque essa é a questão central para Santo Agostinho. Essa é a questão mais central da vida e da teologia filosófica de Santo Agostinho, é a questão do mal. E por isso que ele é o grande autor da aula de hoje. Ele resolve esse problema com a doutrina do bem maior. A doutrina do bem maior é uma doutrina em total consonância com o argumento cosmológico que nós estudamos na aula passada. É a doutrina de que você pode não entender, enquanto paciente, aquilo que o médico faz. A minha filha está gripada e realmente não gosta do xarope. A doutrina do bem maior é que tem que ser utilizada para convencê-la. Acredite que você vai ficar bom, que esse desgosto, esse dissabor na sua boca 2 vezes ao dia compensa o bem muito maior que você vai ter de voltar a estudar o latim litúrgico. Começou com 2 anos. Ela pode não entender, ela pode ver naquele momento do xarope um mal radical, absoluto, tiresiano. Um dissabor profundo, um desgosto, pode estragar o dia dela por causa daquele xarope. Tem exemplos muito piores. O exemplo que Santo Agostinho dá é o exemplo de perder um membro gangrenado. Decepar um membro, que era muito comum na guerra, na antiguidade. Você está com um braço ferido, olha, tem 2 uma. Ou você tira o seu braço ou você morre. O que você quer? Tira o... Hã? Está no Evangelho também. Que é melhor entrar no reino sem um dos membros do que perdê-lo por causa dos membros. É, isso mesmo. Então, o problema do mal vai ser estudado por nós em 4 momentos. Aqui no item 2 tem o plano de aula. O problema do mal, uma exposição de Santo Agostinho, que é o maior pensador do problema de todos os tempos, os argumentos teístas organizados. Por quê? Quando eu preparei essa aula, essas 2 aulas, eu preparei, na verdade, um curso. E eu vi ali que tinha feito mais 8 aulas. E eu sintetizei essas 8 aulas e chamei de argumentos teístas. Porque eu vou começar com os argumentos ateístas. E a gente vai fazer uma dialética entre o ateísmo e o teísmo. E a próxima aula, 2.4, os argumentos do próprio São Tomás de Aquino. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a questão 6, vamos pular então da questão 2 para a questão 6. Por quê? Porque as questões 3, 4, 5 são questões já sobre os atributos de Deus. Se nós aceitamos a premissa de que Deus sim existe, agora nós vamos ver a existência de Deus está
aceita ou aceitada, nós vamos partir para a essência de Deus. Se ele é simples ou composto, se ele é perfeito ou imperfeito. E aí, vejam, a questão 5 é do bem em geral. O que é o bem, que já é o nosso tema? Para a questão 6 tratar se Deus é bom. Tá certo? E depois vamos pular para a questão 48 e 49. Dentro do tratado da criação do mundo em 6 dias. Dentro de um tratado sobre a criação e a providência de Deus em relação ao mundo. Porque lá existe a explicação de Tomás de Aquino sobre o surgimento do mal, que não estava no plano originário de Deus, mas sim a liberdade e o amor. E como o mal, de algum modo, pôde entrar no mundo, vejam só o paradoxo, e por isso que os ateístas não aceitam, por causa do amor e da liberdade. Ok? Então, vamos lá. Problema do mal. Formulação inicial. O mal pressupõe o bem como seu oposto. Ou privação. Então a gente tem... Não queres? Não tem... Acabaram os planos de aula? Nós temos duas opções... Aqui a Sofia e o Nicolas não tem aqui na frente. Nós temos duas opções básicas para pensar o mal. Não são obviamente não são as únicas, mas temos duas opções básicas. A primeira é como uma força oposta ao bem. Tá? Nós podemos considerar essa a grande versão oriental do mal. E a grande versão que para nós chegou através de Zoroastro, na Pérsia, Zaratustra. Né? Que no influxo ali do Oriente Médio, chegou a nós, vamos chamar assim na cultura ocidental, como uma heresia muito poderosa. Segundo Feigelin, a heresia mais poderosa que enfrenta a ortodoxia cristã, que é a heresia gnóstica, tá? Ou maniqueísta. Tem diferença, aqui eu vou aproximar. Então eu coloquei zoroastrismo, maniqueísmo e gnosticismo. Quais são as características básicas, ou melhor, qual é a característica básica dessas metafísicas? Elas são dualismos ou biteísmos. Então há como que dois deuses, há dois princípios universais, motrizes e motores do mundo: o princípio da luz, do bem, e o princípio das trevas e do mal. São duas forças coeternas, opostas, que constituem uma litigância cósmica fundamental, presente em tudo. São duas forças ou duas realidades positivas que existem uma contra a outra. E a alternância e a confluência e a convergência dessas forças em entrechoque constitui a realidade. Tá certo? Se você pegar a filosofia do grande Heráclito de Éfeso, por exemplo. Embora Heráclito seja um pensador extraordinário e extremamente complexo e difícil, principalmente pela forma literária aforismática com que ele escreveu, ou em que ficou a obra dele para nós registrada, por ter se perdido e se fragmentado, né? Intuía que essa oposição macho e fêmea, dia e noite, agudo e grave, compõe uma harmonia tensa e dinâmica. E essa harmonia que era o amor e a divindade. Então, ao mesmo tempo que Heráclito, de algum modo, herda esse dualismo e sabe que o primeiro grande aforisma estudado por Heráclito é: a guerra é a mãe de todas as coisas, de um faz escravos, de outros senhores. Então, que há uma oposição na realidade, mas que essa oposição só existe para a composição. Então, macho e fêmea só se abraçam porque são opostos. E esta oposição só existe para a composição.
Então a oposição e a diferença só existe para a convergência. E a música, ele fala muito do sexo, da sexualidade ou do erotismo, por isso o homem e a mulher. Não há homoerotismo possível para Heráclito, isso não teria sentido, né? A música, o grave e o agudo, né? O grave e o agudo. Então, o grave e o agudo, macho e fêmea, mas também dia e noite, essas diferenças, elas se harmonizam. Mas não se harmonizam deixando de ser diferentes. Elas se harmonizam. O morno é o quente fervendo e o gelado. É isso que gera o morno. Mas não é uma mistura de uma água fervendo com uma água gelada que dá uma temperatura agradável. Estão acompanhando? Então Heráclito, a meu ver, já está dando um passo muito além do dualismo. Existe uma outra versão de compreensão do mal, que é a versão eminentemente católica e ortodoxa de Santo Agostinho, que é a consideração neoplatônica ou platônica do mal como privação. Isto é, o mal não existe em si, por si. Ele não existe positivamente. Ele não existe efetivamente como uma realidade criada por Deus e com uma finalidade oposta ao resto da criação. A gente vai entender isso. Então, o que a gente tem aqui no item 2 é exatamente essa compreensão. A positividade do bem e a negatividade do mal. O mal figura como uma disfunção. Veja que nós vamos explicar o mal com prefixos negativos. Uma disfunção, uma anomalia, um desvio de um plano pré-estabelecido por Deus. E vejam que esse plano pré-estabelecido por Deus foi o que nós vimos na aula passada para explicar a existência de Deus. Deus existe porque ele é um arquiteto, ele é um planejador, ele é um engenheiro que arquitetou cada parte organicamente integrada ao resto do todo. E aí o corpo humano é um microcosmos eloquente para isso. Quem criou o corpo humano tinha uma régua, uma balança, um conjunto de elementos físico-químicos, biológicos, metabólicos, e teve que ver lá as hemácias, o sangue, tudo, e teve que organizar tudo, né? Não foi fácil criar o corpo humano. O olho, o ouvido para escutar, o nariz para respirar e tudo para digerir. Imagina a hipercomplexidade do corpo humano. Por isso a medicina é tão admirável, que é a tentativa hercúlea de decifrar todo esse código, esse funcionamento integrado de vários órgãos, de várias partes do corpo humano, né? Então tudo tem uma função, a unha do pé, tudo tem um papel cósmico nesse sentido. E aí vem, Santo Agostinho explica muito bem, a doença aflige o corpo inicialmente sadio. Ora, o que vem primeiro, a doença ou a saúde? É claro que é a saúde. É óbvio que é a saúde. Jamais a saúde poderia vir das doenças. Tem algum sentido isso? Nenhum. Tem nenhum sentido. É impossível que de um estado intrinsecamente patológico, essencialmente patológico, surja doença, a saúde. Eu vou dar um exemplo infeliz. É como se eu tivesse pouco dinheiro. E desse pouco dinheiro saísse mais dinheiro. Isso não tem sentido. Agora, do muito dinheiro eu posso perder dinheiro. Então, da saúde positiva, eu posso perder a saúde. É simples. Eu posso perder um braço. Eu posso perder a memória. Eu posso perder... E todos nós vamos perder a saúde quando morrermos. Pronto. Estamos lutando para manter a saúde, e a saúde vai sendo subtraída, a gente vai, gripa, não gripa, volta, dorme, acorda, come. Então a gente está buscando, olha como Heráclito tem razão, está buscando uma harmonia. A saúde é uma harmonia, né? Então,
Toda anormalidade pressupõe uma normalidade. E aqui nesse anormalidade eu coloquei o A em itálico. Porque se você entender esses prefixos privativos, anormalidade, disfunção, anomalia, você percebe o argumento de Agostinho. O mal será um câncer que corrói algo que existe. Mas ele não existe em si. Tá? Então, Deus, criador e bondoso. A existência e a bondade de Deus são inferidas na existência e a bondade da criação, como a causa inferida do efeito. Aqui é necessário entender o seguinte: tudo o que existe é bom. Essa é a interpretação platônica da frase do Gênesis. E Deus viu que era bom. Deus não falou, caramba, eu fiz um negócio aqui, 75% bom, tem 25% ruim. Eu criei vermes que vão dar doença para os corpos e por isso eu fiz uma coisa mal feita e agora... Não. E viu que tudo era bom. Então existe uma positividade ontológica na criação. Tá? Ora, então surge uma ressalva ateísta. O louvor e a adoração que os fiéis, que os crentes em geral, tributam a Deus como um ser onipotente e bondoso, não condiz, porém, com o mal no mundo. Eu não posso louvar um ser que ou criou ou que permite o mal no mundo. Ora, 4.1, se Deus é o designer, é a palavra inglesa que se usa, americana que se usa, né? Eu prefiro arquiteto, ou engenheiro do mundo, é o projetor, é o maestro do mundo, e o mundo tem falha, logo Deus tem falha. Se ele tem falha, ele é perfeito. E, portanto, não é digno de adoração. Logo, ele não merece adoração e culto. Vocês vejam que eu estou organizando os argumentos de forma bastante clara, eu espero, e silogística. Aqui, com o maître à pensée da lógica, que, a meu ver, o pensador mais lógico do mundo, que é São Tomás de Aquino, mais do que Aristóteles. Tudo que ele constrói em formato silogístico. Isso é muito bom. É maravilhoso isso. É um pensamento bem formalizado. Tá? Então, o argumento ateísta sustenta que há 3 proposições incompatíveis quando consideradas juntas. Você não pode afirmar essas 3 coisas ao mesmo tempo. Você não pode afirmar, 1, que Deus é onipotente, 2, que Deus é plenamente bom, e 3, que o mal existe. Você vai ter que escolher, tirar uma das 3. Que as 3 juntas não podem coexistir. Você poderia tirar a terceira, dizer o mal não existe. Só que há uma contraprova empírica diária. E Santo Agostinho diz mais, e o Chesterton repete, eu sou prova de que o mal existe. A minha vontade de deturpar, eu sou mal. É isso que nós confessamos todos os dias na missa. Confiteor. E quem não confessar a própria maldade não tem a virtude da humildade, é indigno de sequer de se aproximar de Cristo. Então, isso Chesterton diz que o pecado original é o postulado teológico mais empiricamente comprovável que existe. Porque o pecado original é o postulado de que eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. É a incompreensível e insondável atração do mal. É o porquê nós fazemos aquilo que não quereríamos querer fazer, mas que queremos e acabamos fazendo. Tem 2 dimensões. Ou nós não gostaríamos de querer fazer o mal, mas nós queremos fazer o mal e não fazemos. Ou nós não queremos fazer o mal e o fazemos, o que ainda é pior. As 2 coisas comprovam o pecado original. Deu para entender isso? É não querer fazer o mal, ou não querer fazer o mal e fazê-lo. Tá? Eu não gostaria de pensar isso que eu penso todo dia, mas eu penso isso todo dia. E eu não faço nada, digamos. Mas eu não gostaria sequer de pensar ou de querer
me imaginar fazendo isso. Tá? Então eu não tenho autocontrole do pensamento, por exemplo. Eu não tenho autocontrole das palavras, por exemplo. Ou eu não quero fazer certas coisas que eu faço. Isso é pecado original, do ponto de vista psicológico. Bem, Santo Agostinho estava plenamente advertido da versão maniqueísta. Eu vou abordar aqui, Santo Agostinho é um monstro, é um autor de uma obra quilométrica, assim, são 50 livros a obra completa de Santo Agostinho. Eu vou usar aqui os dois loci classici, os dois locais clássicos da obra de Santo Agostinho sobre a problemática da teodiceia do mal, que são, 1, o livre-arbítrio, e 2, as confissões. Tá? Ora, nas confissões, Santo Agostinho registra que... Dê café, por favor. O problema do mal é o grande problema da vida dele. Obrigado. E é o grande problema moral, psicológico, filosófico e teológico. O fato de ele se sentir mal, o fato dele fazer o mal, por exemplo, com os pais, com a mãe, em especial. O fato dele sofrer o mal, que nós somos agentes e pacientes do mal. Tá? E o fato do mal cósmico, uma enchente, um terremoto. Então, o mal nas suas mais variadas dimensões. E ora, muito obrigado, meu caro. Tanto quanto muitos aderem ao espiritismo, hoje em dia, por exemplo, com o argumento de que é uma doutrina racional. Quantos de nós não escutávamos disso? Né? Eu acho que preciso de cerca de 30 minutos para refutar o espiritismo, se a pessoa tiver paciência. Porque o espiritismo é facilmente refutável nas suas premissas. As suas premissas não se sustentam. Tá certo? Só que as pessoas consideram que ele tem uma fundamentação racional. Né? Ora, Santo Agostinho era um intelectual. Universitário, por assim dizer. Culto, tinha um blog, lia o jornal, era instruído, era assim, formador de opinião, tá lá, o cara culto, professor de retórica, erudito, tudo bem. Então ele queria uma coisa racional, né? Tinha lá uma fanpage, um Facebook, todo mundo curtia, compartilhava, fazia like, fazia carinha de espanto, com as posições tão inteligentes. E ele falou, então eu quero uma doutrina racional, eu tenho que entender esse negócio. Ele conheceu lá uma doutrina que explicava, chamada maniqueísmo. Então ele passou pouco tempo entre os maniqueus, 9 anos. 9 anos como maniqueu. Entrou na seita dos maniqueus, era ao mesmo tempo uma religião, uma seita própria. Seita era toda a religião não oficial. Tá certo? O cristianismo era uma seita até Constantino. Nessa época, o cristianismo já não era mais aceito. O cristianismo era, inclusive, uma religião, e estava nessa fase entre a permissão e a oficialização do cristianismo pelo Império. E, ao mesmo tempo, uma heresia cristã. Porque os maniqueus passaram a usar a Bíblia e passaram a dizer que explicavam o Gênesis e passaram a dizer que toda a cosmovisão cristã e toda essa explicação que cresceu muito e virou, como você sabe, a religião depois dominante do Império, e, inclusive entre os intelectuais, o cristianismo cresceu, em primeiro lugar, entre as mulheres. Foi a primeira grande difusão do cristianismo entre as mulheres. Depois entre os militares, explicação sociológica para isso. E depois, em terceiro lugar, entre os intelectuais. Bem, ele adere ao maniqueísmo e explica o mal como um componente essencial em conflito cósmico com o bem. O mais importante aqui, filosoficamente, é a postulação do mal como substância. O que significa isso? Significa que ele subsiste em si mesmo, independentemente do bem. Então imaginem a doença sem a saúde. Só a doença, só o ruim, só algo que afeta, só algo que destrói. A positividade do mal, que a meu ver é a tese que explica o Las Frontiers. Ou me parece ser a tese subjacente ao cinema do Las Frontiers.
Ele conhece, então, uma outra seita, e vejam, uma outra religião de filósofos, que era o neoplatonismo. Santo Agostinho não fala neoplatonismo, porque os neoplatonistas não se chamavam de neoplatonistas, eles se chamavam de platonistas. Como, por exemplo, os reformados não se chamavam de neocristãos, chamavam de cristãos. E ao contrário, achavam que estava recuperando o cristianismo primitivo. Tanto quanto os platonistas do século III e IV depois de Cristo, quando explodiu o neoplatonismo, se chamavam de platonistas que estariam recuperando a metafísica platônica originária, o que me parece ser verdadeiro, tá certo? Porque entre a morte de Platão, ali 360 aproximadamente antes da encarnação do Verbo, e Plotino, ali século III e IV, século de origem, Agostinho é IV e V depois de Cristo, não há nenhuma filosofia que se compare em densidade metafísica e espiritual a Platão e Plotino. Então você tem aí uns 600 anos, mais ou menos, de filosofia ética e psicologizada, quase autoajuda. O que é muito comum, como a filosofia da nossa época. Basta ver aí os filósofos do momento. São todos filósofos sem metafísica. Aí se caracteriza a filosofia antimetafísica e filosofia nesse sentido completamente fechada a questões metafísicas e ontológicas. Uma filosofia toda pautada na sociedade, na psicologia, na economia, e isso se chama filosofia. E ele percebe o seguinte, olha, esses neoplatônicos, eles têm uma resposta filosófica à questão do mal. E ele começou a especular. E aqui, pessoal, o Derval, o Willman, outro, o Nicolas, a Ana, a gente fez um curso em Santo Agostinho. Isso aqui, sinceramente, dá para ficar facilmente uns 6 meses. Eu vou sintetizar o tema central da especulação agostiniana. Agostinho como filósofo, pagando a dívida anunciada no primeiro módulo de que estudar Tomás de Aquino seriamente é estudar toda a história da filosofia anterior e posterior. Ele funciona como um núcleo prismático do qual irradia tendências anteriores e posteriores. E a principal tendência cristã anterior é o agostinismo, tanto quanto a principal tendência filosófica anterior é o aristotelismo. E vocês vão sair daqui sabendo o aristotelismo. Eu falei muito de Aristóteles. Vão sair daqui sabendo o agostinismo. Qual foi o gesto primordial de Santo Agostinho, bispo de Hipona? Cidade ali no atual Argélia, norte da África. Ele fundiu a revelação judaico-cristã, bíblica, da criação do mundo por um Deus bom, amoroso, que nos criou livre, com a ontologia platônica. Então, especulação metafísica e teológica platônico-cristã. É assim que vai cair na prova. Então, tema da dissertação, caiu isso. Explique a fusão metafísica-ontológica da revelação bíblica e da metafísica platônica. E eu vou fazer aqui passo a passo para a gente tentar entender. E é por essa razão que eu considero Santo Agostinho um dos maiores gigantes da história humana. Isso aqui não é brincadeira, é o que ele fez. É muito elaborado, é muito bem feito. Ele pensa assim, olha só. A partir de tudo isso, ele não tira do nada. Incriado, isto é, não criado, Deus é perfeito, incorruptível e imutável. Tá? Deus é perfeito porque ele não pode... Ele é perfeito por 2 motivos. Ele é perfeito porque ele não pode nem melhorar, porque senão ele não seria perfeito, e nem piorar, porque também senão ele não seria perfeito. Então, ele é um máximo possível e praticamente impossível, vamos dizer assim. Ok? Ele é incorruptível, que é sinônimo, porque ele não pode se corromper. Tá? E por isso que os antigos o chamavam de imortal. Eu não coloquei imortal aqui, porque o cristianismo, já o platonismo descobre que nós também somos imortais, embora não sejamos deuses. A alma humana é imortal, isso aqui é compreensível filosoficamente. Filosoficamente, isso explica que a alma é imortal.
Platão explicou que a alma é imortal. Não fede. Isso mesmo, ficou orgulhoso. E ele é imutável. E ele é imóvel. Por que ele é imutável e imóvel? Já viu isso aqui? Porque para onde ele iria que ainda não estivesse? Que ainda não estava? Se ele mudasse, ele muda as duas uma. Ele mudaria para melhor ou para pior. Se ele mudasse para melhor, aí não seria Deus antes. E se ele mudasse para pior, aí sim que ele não seria Deus. Então ele não pode mudar. Tá entendendo? Isso aqui é lógica. A criação, em geral, por sua vez, é corruptível e imutável. Então, quando Deus cria o mundo, instaura-se uma gradação ontológica no cosmos. Uma gradação do nível de ser. Ele cria uma realidade estratificada, de cima para baixo. E por isso o céu é todo hierarquizado. Então, abaixo de Deus, por exemplo, há uma hierarquia de 9 espécies de anjo. Na verdade, anjo é uma metonímia para as 9 espécies ou categorias angélicas, que são substâncias separadas, criadas, tá? A essa categoria geral pertence, por exemplo, os demônios, que são anjos caídos, tá? O mal é a corrupção. O mal é exatamente a mudança para pior daquilo que pode mudar. Então nós podemos mudar para melhor ou para pior. Então o mal afeta algo que já existe. Então a pergunta que eu fiz ainda há pouco, o que vem antes? A saúde ou a doença? A saúde. A doença vem depois para tentar destruí-la, estragá-la e diminuí-la. Tudo que existe, existe de forma ordenada. A existência para Platão, vamos chamar platonismo em geral, é a formação de uma matéria de modo bom. A existência é boa em si mesma, de cada coisa, e de modo contextual ou orquestral. Porque as coisas se associam. Ao princípio associativo das coisas, os antigos deram o nome de amor. Amor é a associação das coisas. É a aproximação das pessoas ou das coisas. Então, os antigos olhavam para uma floresta e viam que há o que nós chamamos de cadeia animal. E que cada animal tinha uma função no interior da cadeia e tudo funcionava direitinho. Até que haja uma estiagem ou uma seca, o que é um mal. E aí, se, para lembrar do Bye Bye Brasil, do Chico Buarque, puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Se eu interrompo o fluxo natural, no caso dos peixes, como Belo Monte, por exemplo, estraga tudo. Então, o impacto socioambiental de Belo Monte, por exemplo, para usar um tema da pauta, é absolutamente destruidor para um ecossistema e para uma sociedade, principalmente indígena, né? Que está a quilômetros de distância, mas que não vai ter peixe para pescar, que não vai ter pescador, e aí não vai ter o pai de família, não vai ter, aí estraga tudo. Então, entendam isso, existir é existir numa ordem. Só existe alguma coisa por uma ordem, que dá uma estabilidade ôntica, que dá uma presença física e uma substância ontológica para cada coisa. Então, essa mesa existe? Existe. Sabe por que ela existe? Como mesa? Sabe por que ela é uma mesa? Porque ela tem pé, por exemplo. E porque ela tem sustentação aqui, ela pode aguentar aqui um peso, por exemplo. Se eu sento em cima dessa mesa, ela quebra, por exemplo, eu acabei de imprimir um mal à mesa. Eu destruí a forma da mesa porque eu atentei contra a sua função, que era de apoiar computador, papel e lápis para uma aula como essa. E não para pular nessa mesa.
Então, eu teria deformado a mesa. Então, a destruição é a deformação da estrutura que confere existência ao ente. Tanto quanto a doença atua no corpo, deformando o corpo, desorganizando o corpo, mudando a temperatura do corpo, mudando a função dos órgãos. E aí o corpo, você expele por onde não deveria expelir, você espirra, tosse, sai sangue pelo nariz, que não era para sair. Tem alguma coisa errada dentro dos seus órgãos, tá? Então, vejam que essa ordem, os antigos achavam que era a bondade das coisas. As coisas existem e são boas, porque elas são ordenadas. A gente vai ver que Santo Agostinho organiza 3 palavras. As coisas têm medida, ordem e forma. Nesse momento eu quero chamar de sinônimo. Essa mesa existe porque ela tem uma medida. Olha, essa mesa não poderia existir se ela não tivesse uma proporção matemática da finura ou da grossura da perna em relação ao tampo. Não é isso? Isso é arquitetura básica, o carpinteiro sabe, José era carpinteiro. Então ele tinha que saber direitinho aqui como é, né? Minha filha está brincando de Lego, é um brinquedo extraordinário. Você precisa exercitar no Lego um senso de proporção. Então ela tem um castelo, que tem uma espécie de sacada em cima. Para que se sustente a sacada, é necessário que tenha um pilar proporcional, porque aí fica um boneco. Se ela colocar só com um pilar, o boneco cai. É simples. Então a existência da sacada, do castelo, depende de uma forma que estruture a sua existência. E por isso, e assim a sacada, e ela é poética, porque ali fica a princesa. Se a sacada existir, ela existe por causa de uma forma e de uma ordem intrínseca que a constitui. Tá claro isso? Isso aqui, quando Santo Agostinho intui isso aqui, percebe isso aqui, ele diz: a existência é boa, formada, ordenada e comensurada. Ele pega a sabedoria, é um trecho do livro da sabedoria, que diz: Deus criou o mundo com ordem, medida e proporção. Tradução livre que ele usa. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala: Deus é um músico. Deus é um matemático. Deus criou o mundo com uma régua, com um métron, com uma batuta de maestro. Batuta? Ele criou o mundo pensando, calculando. Peraí, como é que eu faço uma sacada? Uma câmera dessa, a tecnologia milimétrica, isso é só número. Então, se o Jorge e o Nicolas forem reduzir a escrito, todas as proporções, é só número de luz, número de... né? E quando o Galileu for fazer a revolução científica no século XVII, quando ele for afirmar que o cosmos é escrito numericamente, nós podemos ler o livro da natureza e aprendermos a linguagem matemática na qual ela é expressa, ele está restaurando um gesto tipicamente platônico, que não é nem platônico, para ser mais preciso, é pitagórico. É Pitágoras que intuiu isso. E Pitágoras é um dos mestres de Platão, que é um dos mestres de Plotino, que é um dos mestres de Agostinho. E aí vai a brincadeira. O telefone sem fio. Então, tudo que existe, 2.3, existe de forma ordenada. O que é o mal, então? O mal é a desordem. O mal é a privação, olha só, aqui que vem, da ordem existencial, que destrói o ente por privá-lo da ordem ôntica ou existencial que é a dele. Só pode ser corrompido, portanto, o que é bom, já que a corrupção é a perda da bondade, é a desorganização. Então, o que Santo Agostinho está afirmando aqui? A primazia da bondade sobre a maldade. A primazia do ser sobre a corrupção. A primazia da saúde sobre a doença. O que ele está fazendo? Refutando os maniqueus. Não me venha com essa que tem a doença e a saúde e estão lutando. Não. A saúde vem depois para estragar a festa. Para estragar a brincadeira. Para estragar prazer.
Só não se corrompe o que é absolutamente perfeito. Só tem um ser absolutamente perfeito. É Deus. E o que está absolutamente corrompido. Então, olha como ele é gênio. Quase gênio mesmo. Santo Agostinho é realmente genial. Ele diz assim: dois entes, duas coisas não podem ser corrompidas. Ou o que é absolutamente perfeito, Deus, ou o que é absolutamente imperfeito e corrompido. E isso não existe. O que é privado de toda bondade. Mas isso, está escrito aqui, não existiria, porque estar privado de toda bondade é estar privado de todo ser. Porque tudo que é bom. Não é possível ser a bondade, porque a bondade é a ordem que delimita a existência de alguma coisa. E que a distingue, onticamente, de outras coisas. Como eu distingo mesa de caneca, caneca de copo, copo de pasta. Só um minutinho, Fábio. Então, vocês precisam entender nesse momento, para o bem da argumentação, o sentido ontológico, teleológico e formal de bondade. Porque a maldade será exatamente a interferência metafísica nessa estrutura primieva, ou primitiva, ou primordial. Tudo que existe é bom por existir. Tá certo? Não tem nenhum pai que diante de um filho que acabou de nascer não o considere belo. Porque a mera e não é belo o bebê quando sai da barriga. Por acaso é uma figura estranha. Então os pais se tornam nesse momento corujas e falam, que lindo. Mas a beleza que é afirmada ali não é uma beleza estética, é a beleza da superabundância da existência que se afirma na positividade do seu ser. Foi isso que eu disse quando eu vi a Maria, pela primeira vez. Tá claro? Então, 2.7. O mal não é uma substância, uma realidade positiva. Não poderia nascer o mal como nasce o bem. Estão entendendo? A concepção de um novo ser, por exemplo, o milagre da vida humana, no ato íntimo, é a afirmação, a geração de um novo ser, geneticamente distinto do ser dos pais que o conceberam, que é positivamente bom. E existe. E aí, claro, ele pode ter doença. A partir daí ele pode sofrer doença, ele pode sofrer ataque, ele pode até morrer. Fábio, depois o Gabi. Vitor, considerando que o mal é uma negatividade, é uma ausência, é uma falta, é tudo que nega, né? Como é que eu posso afirmar a existência de seres que na essência são malignos? A existência dos demônios, por exemplo. Já que eles deveriam ser, por definição, não existências, ou seja, não seres. A gente vai chegar lá. Eles não são essencialmente malignos. Eles são essencialmente bons. Eles são criados bons. Eles são existencialmente bons. Eles são moralmente maus. A gente vai chegar lá. Ainda não comecei a falar do mal moral. Atualização zero da potência moral. Perfeito. E desvio da finalidade da vontade. Eles desejam, na forma de um bem, o que lhes é e nos é o mal. Mas eles querem o bem. É impossível querer o mal. Só que eles querem um bem errado. Eles querem, o que eles querem é mal, na forma de um bem, sob a aparência ou sob o aspecto de um bem. Eu vou explicar isso, Fábio. Eu garanto que eu vou explicar isso ainda hoje. A tua pergunta, ela antecipa 2 pontos. Gabi. Por isso que diz que ele é astuto, né? O Fábio? Não. Ele é astuto porque ele deseja o mal e faz capa de bem, né? Claro. Mas eu ia perguntar
quando tu falas que tudo que é criado é bom, e aí vem as críticas que a gente enfrenta assim, diante do ateísmo, como é possível terem fenômenos, por exemplo, naturais que provocam tantos desastres, Vamos chegar lá. matam tantas pessoas, e assim, o que eu enxergo é que a ânsia às vezes do mundo e até nosso desespero é de dizer que esse fenômeno ele é indesejável, ele é um mal, porque a gente não consegue enxergar o bem que está para além de todo o mal que é colocado, né? Só que qual é a dificuldade desse ponto? É que o desastre natural é muito difícil de justificar, que pode ter um bem maior em relação a isso, né? Então a minha pergunta A gente vai... é uma discussão bem... Sim, vejam, não há uma solução totalmente pacífica e aceitável. Esse é um drama humano. É uma questão filosófica permanente e muito difícil de ser equacionada. Me parece que o gesto agostiniano é o mais sábio possível para o homem, diante do mal horrendo. Mas a gente vai chegar lá especificamente no mal moral e no mal natural. Embora eu tenha antecipado a resposta. A resposta é que deve haver, por necessidade ontológica, um bem maior, que nós não sabemos. E eu não sou Deus com onisciência para saber o que se aconteceu de bom com o tsunami ou com o holocausto. Mas há um bem que eu não sei. Por necessidade ontológica. Não é possível que não haja um bem do tsunami ou do holocausto. Hugo. Se tudo que existe é bom, isso corrobora o argumento de Rousseau de que todo homem nasce bom, só que... Não. O argumento de Rousseau... Boa pergunta, Hugo. Excelente pergunta. Parece, mas não é o tipo da coisa. Bem, vamos lá. Rousseau é um calvinista que nasceu em Genebra, que é, por acaso, a grande cidade do calvinismo. E o calvinismo é uma tendência agostiniana. E daí você pode fazer um inventário de história das ideias, de algum modo articular que ele teve essa intuição. O que o Rousseau está pensando numa chave de tipo social e de tipo moral e política é a corrupção da sociedade sobre o indivíduo, no esquema contratualista de um estado de natureza, superado por um estado social, mediante um contrato social que fornece ao homem meio de convivência jurídica pacífica, mais ou menos pacífica. Rousseau achava então, no primeiro discurso, que é o discurso sobre a desigualdade dos homens, que o homem nasce bem, bom, ingênuo, puro e é corrompido pela sociedade. Não é nesse sentido, porque eu não estou dizendo que tudo que existe é bom do ponto de vista moral. Eu disse apenas que tudo que existe é bom do ponto de vista ontológico e não poderia existir pela desordem. Se de repente tem um redemoinho, se tem uma monstruosidade qualquer, você ia pensar, bem, isso não existe. É como o desafio da arte vanguardista do nonsense, que é um negócio, literalmente um negócio, das Ding, dizem os alemães, uma coisa, sem forma, sem sentido, sem significado, sem ordem, literalmente sem medida, sem forma e sem ordem. Não é nada. É uma destruição, uma privação de alguma coisa. E o dadaísmo, que é esse tipo de tendência, é exatamente negar o ser da arte e negar o significado ontológico da arte. É apenas um manifesto de um sujeito psicologicamente afetado que compartilha a sua afetação com os que o contemplam. Tá? Então, e isso faz sentido do ponto de vista social e cultural, mas não do ponto de vista estético. Então, por isso que quando eu estudei as vanguardas, eu aprendi muito, eu gostei muito. Foi um estudo que me surtiu grande cognição. Não de arte, porque não é arte, mas de psicologia da arte. De psicologia do homem que, desesperado, faz uma coisa dessa. Porque isso tem sentido cultural, mas não o que ele faz. Então, eu não estou dizendo se o homem é ou não bom por ser criado. E eu já antecipo que Rousseau, de algum modo, seculariza um gesto
A tua pergunta ela não é boa, viu? Ela é maravilhosa. Eu vou me permitir abrir um grande parêntese aqui para explicar isso. Porque Rousseau é um protagonista, junto com Marx, de tudo o que vem depois, da modernidade. O que Rousseau faz? Ele pega o modelo cristão, que é o seguinte: no modelo cristão, o homem é criado bom das mãos de Deus e é conspurcado pelo pecado original do primeiro homem, da primeira mulher. E por isso nós temos o pecado original. E nós atribuímos a culpa dos nossos erros a nós mesmos. Mea culpa, mea máxima culpa. Né? Ideo confiter. Então, o que Rousseau faz? A culpa é da sociedade, a culpa é do capital, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha professora. E eu sou inocente. Isso é simplesmente uma inversão, e aqui eu vou usar um termo teologicamente preciso, diabólica, porque a estrutura diabólica é a culpabilização alheia. Então você tem um problema moral, a culpa é da cultura brasileira. A culpa é da sua mãe que lhe traumatizou, do seu pai que lhe abandonou, do seu avô que não sei o quê. A culpa é do capital internacional, do FMI, da ONU. A culpa é do BIRD, a culpa é da OMC, a culpa é da OPEP, a culpa é do petróleo internacional. Por isso que você é tão ruim assim. A culpa é da Rede Globo, da TV Liberal. Tá vendo? A culpa é da escola, dos livros da escola. E você? Não, eu sou vítima. Então, a vitimização do culpado é uma inversão diabólica da estrutura cristã de responsabilidade moral. E aí, Hugo, tu pode ter certeza que Rousseau e Marx são protagonistas desse papel. Porque a culpa é da sociedade, isso é a coisa mais fácil de dizer, né? A culpa é da sociedade, e você? Não, eu sou vítima. Não, você acabou de cometer um crime. Pois é, tá vendo só como eu fui influenciado por pessoas más ao longo da vida? E essas pessoas más são culpadas? Não, elas são vítimas também, coitadas, também foram influenciadas. Então, esse gesto é o gesto anticrístico de Adão. Foi a mulher. E a mulher diz, foi a serpente. Então, essas teologias, que são teologias políticas, essas teorias políticas da modernidade, como as de Rousseau e Marx, são todas teorias políticas, teologias secularizadas. Tu vai ter certeza absoluta disso. No caso de Rousseau em chave calvinista, no caso de Marx em chave judaica. Eu aconselho muito a leitura de um gigante chamado Voegelin, com V, Voegelin, que é ele que estuda isso. Vamos fazer um intervalo? Não, vamos concluir essa página, que eu praticamente já vi. Como a gente vai até meia-noite, a gente não precisa ter pressa hoje. Então, 2.7. O mal não é uma substância, uma realidade positiva subsistente em si mesma, mas simplesmente privação de algo existente e bom. Ou seja, o mal é uma falta de ser, uma falta de bondade ali onde a bondade deveria estar. Então, eu chego na aula hoje com uma rasgadura na roupa, um rasgão aqui na roupa, um buraco na roupa. Tá? O buraco existe, o furo na roupa existe? Não. Ele arranca, ele rasga a roupa que antes estava unida. E a roupa unida é o sentido da roupa. Ninguém costurou a roupa com um buraco, a não ser essas modinhas malucas hoje, que as calças são todas rasgadas. E se eu vejo aí com uma calça dessa, eu falo, tua calça rasgou. E eu fui falar isso a uma aluna, ela falou, isso é uma coisa que a minha avó me diz. Claro, porque a avó dela tem senso de ordem. Então, Deus é criador de tudo. Logo, nada existe que não seja a criação de Deus. Olha que a gente está recuperando o argumento inicial. Deus é bom, logo tudo que Ele criou é bom.
Assim, o mal não existe em si, não tem substância própria, não subsiste independente do bem que ele corrói. Ele é mera privação, falta de medida, forma e ordem. A gente vai fazer um intervalo e eu vou explicar para vocês como Santo Agostinho divide cada um desses 3 modos de ser. Ser como medida, ser como ordem e ser como forma. E aqui, Fábio e Gabi, a gente vai conseguir discernir mal moral, mal natural e mal ontológico. Que não são expressões do próprio Santo Agostinho, mas dos comentadores, como eu. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: tudo que existe, tudo que é bom, em 3 dimensões. Tudo o que é na medida que tem forma, medida e ordem. Então, o mal é privação ontológica de uma dessas 3 dimensões do ser. Ou é privação da medida, ou é privação da forma, ou é privação da ordem. Então a gente pode dizer que o mal é, das 3, uma. Ou os 3 ao mesmo tempo, ou 2 das 3, desmesura, deformação ou desordem. E com isso a gente pode começar a explicar e conceituar o mal moral, o mal natural e o mal ontológico. Tá? Acompanhe aí na página 3. Pegaste o plano de aula, Tainá? 2.11.1. Medida é a grandeza ou excelência de uma natureza. Então, a medida da natureza é a sua proximidade relativa a Deus, que é a medida das medidas, que é o métron ontológico do cosmos. Então, quanto mais medida ou grandeza tiver uma coisa, mais parecida ela é com Deus. A privação de medida é um mal ontológico, porque as coisas que sofrem deste mal continuam boas na medida em que existem, mas de forma má, porque desmesurada. Então, vejam que mal ontológico não é a substancialização do mal, porque eu estou aqui há 1 hora dizendo que o mal não existe, que o mal não existe ontologicamente, que o mal não existe em si, que o mal é privação de alguma coisa boa. Então, o mal ontológico é a desmedida, é a desmesuração de uma coisa boa, que significa a redução da natureza ontológica de uma coisa. E é como se fosse descer de andar, é como se fosse rebaixar. Vejam que essa estrutura de medida vertical é muito presente na simbologia bíblica. Jesus sobe a montanha, por exemplo. Sobe ao Tabor. O Calvário é uma montanha, o Monte das Oliveiras. Se você perceber toda essa estrutura, assim como os infernos, são um nível inferior de existência. A punição da serpente, por exemplo, será rastejante. Irás rastejar. Né? Então é a ideia da perder a medida. Segundo elemento. E Santo Agostinho diz que esse mal inicial, esse mal dos 3, é o que menos o homem influencia. É o menos pautado na realidade humana, por assim dizer. Que é a terceira forma, é a deformação moral. Segunda estrutura é a da ordem. As coisas existem em relação. Então, ordem é relação. Ordem é
o modo com que as coisas se relacionam, o modo como os homens se relacionam e o cosmos se relaciona. Então a chuva alimenta ou confere água para as raízes das plantas, das árvores. As árvores têm frutos que alimentam os animais que alimentam. Então essa cadeia ordenada a que eu me referi ainda há pouco. Então quanto mais ordenadas as coisas, isto é, quanto mais elas convergirem, quanto mais elas estiverem orquestradas, mais integradas ao plano de vida divino, que as criou de forma ordenada ou orquestrada. O mal natural parece ser uma desordenação, mas ele não existe quando considerada a totalidade do cosmos governada pela providência divina. Então, a tese aqui otimista do cristianismo é de que jamais Deus abdica e renuncia da sua criação. Deus não é um pai que abandona o seu lar, ou um arquiteto que deixa a obra correr por si só, ou um maestro que deixa os seus músicos desafinarem e abandona o palco. Não. Sempre há uma razão de ser que nós não conhecemos, pela limitação do nosso intelecto, pela limitação da nossa inteligência, no campo da providência. E por isso a providência, com P maiúsculo, todo mundo sabe o que é. A providência é a ordenação cósmica e moral de Deus em relação ao mundo, mundo natural e mundo social, e mundo pessoal, na vida de cada um, que supera a nossa compreensão. Então, por isso a confiança na providência é a confiança em alguém cuja inteligência eu não alcanço, mas que confere sentido a tudo. Então o homem piedoso tem que tirar uma palavra do seu vocabulário, que é coincidência. Não tem nenhuma coincidência no mundo. Existe uma estrutura de causalidade cuja função interna no todo do mundo nós não conhecemos, só isso. É isso que nós chamamos de acaso. O acaso é uma ignorância da causa, mas não existe nada sem causa. E a causa aqui é a causa contextual de cada elemento num todo cósmico. O cosmos é ordem, é organização. Tá certo? Tá? Então, vem a pergunta do Gabi. Um terremoto, um tsunami, uma seca, uma usina hidrelétrica para os indígenas, uma coisa que desorganiza... Essa é moral. É moral, perdão. Mas um tsunami, um terremoto, uma seca, um alagamento, embora esteja sempre ligado a questões morais. Mas vamos dizer... sempre tenta encontrar uma questão moral, né? Porque também existe uma busca incessante de culpabilizar isso. Culpado daquela ação. O que é um antropocentrismo. Quando, na verdade, durante muitos séculos e milênios também tiveram causas naturais e que o homem não teve o controle disso. Perfeito. Uma visão de que o homem pode controlar tudo. Tudo. Também é uma visão antropocêntrica. Então, retirando os exemplos imperfeitos humanos, como no caso da usina, como no caso do alagamento, que eu pensei em ruas alagadas, que tem uma causa humana que permite. Mas também pode ter uma chuva torrencial não prevista, que impede, enfim. O otimismo agostiniano diz, há um sentido providencial por trás que eu não conheço. E é soberba achar que, pelo fato de eu não conhecer, não tem Deus. No fundo, o ateu, ele é muito soberbo. Porque ele fala, primeiro você não tem como provar nem que sim, nem que não. Tá certo? Então, o ateu dá um passo para frente e fala, como eu não entendo a ordem cósmica, ela não existe. Tá? Claro, eu estou aqui na pauta, eu fiz a primeira parte ateísta, agora eu estou na parte teísta. Tá? Uma peste pode ser considerada como mal natural? Sim. Como aconteceram, né? Se é peste negra, sim. Sem dúvida. Terceiro ponto é o mais importante. O que é um mal no sentido da forma? Forma, alguns estudam Aristóteles aqui comigo às quartas, estão aprendendo vocabulário aristotélico. Forma é o padrão de ser de um ente. A forma é a estrutura inteligível
de uma espécie. Tá? Vamos lá. Quando a gente vai jogar futebol, tem a bola platônica, né? Não sei se vocês sabem. Então, a bola platônica se reunia de sexta no Remo, todo mundo chegava lá, parecia mais um circo do que um futebol. E aí chega um e diz, eu tô em forma. O que significa isso? Tem a forma de barril. Também, que eu já escutei. Vamos lá, vamos começar a filosofia, vamos, eu tô em forma. O Fábio chegou em forma, assim, na primeira aula eu tava lá, com filosofia tranquila. Ou seja, ele está atualizado na sua potência intelectual. Tem gente que... Eu recebo muitas mensagens, uma das partes que eu gosto de... Deixa eu ver se está gravando aqui. Acho que tá. Então, nesse sentido de estar em forma ou na forma, é estar atualizado. As mensagens, desculpa. Professor, eu tive dificuldade de acompanhar, não estou acostumado. Professor, eu estou lendo e não consigo ler mais do que 30 minutos. Bem, tem gente que lê 3 horas, tem gente que lê 6 horas, dá para ler 10 horas, se você estiver em forma. Né? Eu conseguiria ficar falando aqui umas 6 horas, o Nico já acompanhou, porque eu estou em forma. Eu faço isso há uns 10 anos. Então, a forma, estar em forma, é estar atualizando e estar em plena atualização de uma faculdade qualquer. Tem gente que anda 6 horas. Sei lá, tá viajando lá, vamos fazer um passeio, anda o dia inteiro, tranquilo. Está em forma física, está em forma intelectual, está em forma do futebol, está em forma... sei lá, de bebida, bebe bem, está acostumado. Isso está em forma, está desenvolvendo alguma faculdade, tá? Alguma aptidão. Isso aqui, Aristóteles, é muito importante, porque isso aqui é o conceito de virtude, Aristóteles. Tá certo? Virtude é a excelência num comportamento por um hábito e uma disposição permanente para fazer o bem. Tá? Para fazer o fim específico de uma ação. Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 1. Então, a forma é a dimensão moral. Quanto mais bem formado estiver uma coisa, mais atualiza a sua potência natural. Isso aqui é Aristóteles, tá? Ora, o mal moral é uma deformação da natureza humana pela privação da finalidade da ação humana. Então, por exemplo, qual é a finalidade da fala? É falar a verdade, é falar o que pensa, é falar o que vê. Por isso a virtude da fala é a honestidade, é a sinceridade. Agora, você pode mentir, né? Nós podemos mentir, nós temos a faculdade de usar a fala, não para dizer o que vemos, o que pensamos, ou o que sabemos, mas para dissuadir, para esconder, enrolar. Isso não é uma virtude, é um vício. Porque eu estou desviando a finalidade da fala, que é falar a verdade. Então, tudo que existe, existe com uma finalidade que a gente pode chamar de natural. Em Aristóteles, isso aqui é bem mais complexo, porque essa finalidade também é social. Então você tem uma profissão, você tem uma ocupação social qualquer. E aí tem uma finalidade da prática social específica em que você está inserido. Tá? Então a deformação não vai ser da natureza metafísica do homem, mas vai ser vamos chamar assim, da natureza social da atividade em que ele está inserido. A forma do jogador de futebol vai ser correr, tocar, driblar, marcar, meter gol, agarrar. Isso vai ser a forma atualizada daquele esporte, daquela prática. Assim como a forma virtuosa do estudo vai ser a leitura, a tradução, a assimilação, as notas, a preparação, tá? a retenção e assim por diante. E aqui surge um problema, que para Agostinho é grave, gravíssimo, é o problema mais grave que existe, e do qual ele nunca se distanciou e do qual ele nunca parou de refletir a vida inteira, que é o primeiro ato de deformação. Então ele diz o seguinte: o primeiro pecado, que é o pecado de Adão e Eva, foi um pecado cometido de forma libérrima, absolutamente livre.
absolutamente, radicalmente livre de toda e qualquer influência. Mesmo que a estrutura ali seja uma estrutura de tentação. Como vocês sabem, né? A ação demoníaca no mundo ela se dá de 3 maneiras: a tentação, a obsessão e a possessão. Ali provavelmente foi uma estrutura de tentação. Bem, independentemente disso, e que eu acabei de explicar, da desresponsabilização individual, não foi Eva. E Adão disse, foi a serpente. E Adão falou, não foi a Eva. Essa estrutura de se desculpar, literalmente, de se tirar a culpa de si, para Agostinho, não redime ou não isenta o caráter livre desse primeiro pecado estrutural, que deformou e condicionou toda a natureza humana. Doravante. Né? Então, o pecado original mancha e macula toda a humanidade. Né? Essa é a estrutura do dogma da queda. Né? E Santo Agostinho pensa o seguinte: não tem explicação possível para esse ato racional. Aqui a gente sai por completo de uma teologia racional. Você não tem como entender isso aqui. Porque se você entender, é encontrar causa, né? Se você encontrar a causa do pecado original, do pecado de Lúcifer, da queda, você dispensa a fé. A encarnação de Cristo se tornará uma explicação filosófica. E aí a gente dispensa a fé, dispensa a religião. Você não precisa mais ter fé em Cristo. Então, olha qual é a argumentação, que no fundo está em São Paulo isso, está em Romanos. Santo Agostinho não pensa que está inovando, tá? Para que você entenda o mistério da redenção de Cristo, deve ter havido um mistério da iniquidade, o mistério da queda. E por isso, a estrutura que São Paulo estabelece entre Adão e Jesus, Eva e Maria. O mistério, um pecado entra no mundo por um homem, sai do mundo por um homem. O pecado entra no mundo por uma mulher e sai do mundo por uma mulher. A analogia estrutural entre Adão e Eva, Jesus e Maria, é uma... Você não entende a primeira parte, o pecado original. Mas para você crer na segunda dimensão da salvação, da redenção, é como se tivesse um médico. E eu creio que o médico vai me curar. E eu pergunto, bem, você deve estar doente, né? Por que você está doente? Isso eu não tenho como saber. Eu sei que o médico me cura. Ora, mas ele não poderia me curar se eu não estivesse doente. Então, a fé em Cristo torna logicamente necessária a queda, cuja razão é um mistério. E é isso que São Paulo chama de mistério da iniquidade. O que significa o mistério da iniquidade? O ato livre. Porque se você dissesse assim, olha, Adão tinha uma inclinação para o mal. Aí você ia perguntar, bem, quem lhe infundiu essa inclinação? Por que tinha essa inclinação? Nós temos a inclinação por causa de Adão. Tá certo? Mas por que Adão tinha essa inclinação? Não, ele não tinha essa inclinação. Porque senão Deus teria que ser responsabilizado pela inclinação dele. Que seria uma inclinação natural. Estão entendendo isso? Então Santo Agostinho resolve, entre aspas, veja, não é uma resolução filosófica, é uma resolução teológica. E aqui entra o doutor da igreja, aqui entra o santo, aqui entra o homem de fé, que fala, eu vou aceitar esse elemento não pela razão, mas pela fé. Quem levantou o Chico? Inicialmente eu estava tendente a pensar que o mistério da iniquidade podia se resolver pela concepção de acasia, porque Adão estava num mundo em que ele conhecia tudo, ele tinha perfeito conhecimento do que era bom, do que era mal, porque Deus tinha dito dessa maneira. Ele revelou que o mal estava na árvore, na maçã. Mas aí depois eu estava pensando aqui que não era no momento, vamos dizer assim, que Adão estava no paraíso, ele estava numa situação de perfeita bondade, porque não existia ainda essa privação, ele estava num momento de perfeição absoluta no paraíso. Então, a medida era perfeita, a ordem perfeita e a forma do mundo era perfeita. Verdade.
Então, é por isso que é um mistério. Esse fato, porque se a gente tivesse acontecimento, se a gente tivesse uma situação de perfeição moral, perfeição natural, perfeição teológica, ele ainda assim optou pelo mal. Isso, olha o que tu acabaste de dizer. Perfeito, Chico. Tu acabaste de formular o mistério. Como a forma psíquica perfeita de Adão poderia permitir alguma coisa como a acrasia. Nós somos acráticos, nós sofremos de acrasia porque somos deformados, estruturalmente deformados. Nós não obedecemos à nossa vontade. Quando São Paulo diz, não pratico o bem que quero, mas o mal que não quero, ele está dizendo, nós somos acráticos, a nossa vontade é fraca, a gente não obedece à nossa razão, a gente quer uma coisa e faz outra, a gente é fraco. Muito obrigado, amigo. Agora, como é que Adão, cuja forma é naturalmente perfeita, porque vem diretamente de Deus, sofreu essa queda? Ou, numa outra chave, já do Apocalipse, como o primeiro anjo rebelou-se? Isso não tem explicação. Isso não tem nenhuma explicação causal e filosófica. Essa sim. Essa sim. E é por isso que é um... mas isso não é a causa, isso é a forma. Isso é a condição de possibilidade da ação. Isso sim. E tu viste que eu enfatizei aqui uns 5 minutos na liberdade. Porque Santo Agostinho enfatiza muito. Por que Santo Agostinho precisa enfatizar muito na liberdade? E ele usa esses superlativos, eu acho lindo, libérrimo. Adoro. Por que ele enfatiza isso? Porque ele quer isentar Deus. Porque na época, os maniqueus, você está vendo só, foi Deus que fez essa... Ou uma força equivalente. Exatamente. Santo Agostinho diz, não, foi a liberdade humana sem a qual o homem não poderia amar a Deus. Então, liberdade e amor é a base da criação. E responsabilidade, e justiça, e misericórdia, entrou na teologia que vocês conhecem. A gente estudou muito isso no Dante, porque isso é um tema muito caro, a especulação escatológica em geral. Como um Deus misericordioso e amoroso pode conceber algo como o inferno? O inferno não é o maior mal para Santo Agostinho, o maior mal é o pecado. Sofrer o mal não é mal, praticá-lo é que é o mal. Porque é a ação, então sofrer um mal provavelmente se dá, se for um mal humano, por uma deformação de outrem, que foi quem me causou o mal. E não o mal que eu pratico por deformação própria. Isso é um outro tema, isso aqui é ética e moral, a gente precisaria de mais tempo. Vamos para a página 4. Muito boa questão, Fábio. Se for mal ontológico, também, muito boa. Agostinho não fala disso. Deixa eu só dizer uma coisa bem clara. Santo Agostinho não usa a expressão no delibero arbítrio mal ontológico, mal moral e mal natural. Os comentadores, Brian Davis, por exemplo, que é um tomista, consignado aí na bibliografia de vocês, o Brian Davis, ele usa essa expressão. O próprio, acho que o Monsenhor Urbano Zilles usa essa expressão. O próprio Batista Mondan, isso é uma expressão consolidada na filosofia da religião. Mal moral, mal ontológico, mal natural. Então vamos lá, tá? Olha que o Fábio argutamente percebeu. O homem decaído perde uma natureza pura. Ele é maculado. Ele é conspurcado. Aí também tem você sabe que isso aqui tem uma outra dimensão fundamental, que é a necessidade do sacramento do batismo para as crianças. Toda a discussão do pedobatismo, que a reforma vai trazer de volta com os batistas, pedobatistas, anabatistas, e toda a discussão que eu imagino que vocês conheçam, porque é muito importante e muito decisiva na história da igreja. Mas o Fábio está perguntando se essa queda estrutural desmesura o homem, diminui o homem de natureza, tira a natureza. Sim, eu acho que a gente pode considerar, Fábio. E ao mesmo tempo que ele é rebaixado, ele se afasta de Deus. A queda, olha como o próprio nome diz, eu falei da queda como se fosse descer um andar. Foi isso, metaforicamente? E o Fábio muito bem está perguntando, bem, se eu cair,
e agora eu estou rastejando como uma serpente, agora eu estou andando de 4 patas, como um animal concupiscente, agora a concupiscência me domina, por assim dizer, eu perdi a minha medida ontológica. E nesse sentido é um mal ontológico. Só que Santo Agostinho, nesse texto, ele não trabalha com essa ideia. Tu podes... Veja, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é teologia filosófica e filosofia teológica. A gente está especulando filosoficamente, eu registro, vez por outra, os dogmas da ortodoxia, mas que não é uma aula de catequese, não é uma aula de exposição direta dos dogmas, das doutrinas. A gente está especulando. Então eu acho que cabe, Fábio, a gente dizer aqui, a ênfase de Santo Agostinho, ao tratar do mistério da iniquidade, é dialogar com São Paulo, que está enfatizando a superabundância da graça, que nos catapulta para um outro nível. E aí, olha qual é o paradoxo. Por causa de Cristo, que se fez homem, não anjo, de algum modo nós estamos além dos anjos. Porque nós temos uma comunhão muito profunda com Cristo Eucarístico por causa da encarnação. Ele se fez um de nós para que nós nos fizéssemos um deles. Uma das pessoas da Trindade, uma espécie de Deus. E por isso que a teologia oriental, dos pais da Igreja Oriental, fala de deificação, de divinização. Para usar uma imagem ou uma concepção que o Chico gosta e que a gente estudou com o Sandro no Inferno de Dante, que é o discurso sobre o homem, de São Basílio Magno, o primeiro, né? Imagem e semelhança. Eu já falei disso aqui, até no grupo. A imagem é a medida do homem. É a essência, idêntica. E nesse sentido, a de Maria é idêntica a minha. Mas a Virgem Maria é o ser mais excelso depois de Cristo. Cristo, Deus, é Deus. Ela é o ser humano mais excelso, mais perfeito, mais sublime, mais extraordinário. Agora, a semelhança é moral. E por isso alguns são mais semelhantes do que outros. Por isso que São Francisco é mais semelhante, até mesmo pelos estigmas de Cristo, do que eu. Tá? Então, aqui é a questão moral da forma. Porque a forma é a ação. É moral. E a semelhança é a natureza. É a medida. Fiquei pensando nessa parte de porque Adão, sendo perfeito, ainda caiu na tentação. Uma solução talvez possível seria que o livre-arbítrio, no princípio, pressupunha que Deus não tivesse se mostrado totalmente a eles com a graça irresistível. Só depois do livre-arbítrio ele podia escolher. Porque se Deus se mostrasse totalmente na sua glória, a graça irresistível, ele não teria livre-arbítrio para escolher. Porque ser tão irresistível que ele não teria como escolher outra coisa. Perfeito. Daí, isso, eu não sei se foi Santo Irineu de Leão. Quem falou isso? Quem disse isso? Um prefácio. Isso está na patrística. Salvo engano, está na patrística. Mas é isso mesmo. Eu imagino que ele tenha caído por causa que ele não tinha a visão da graça, ele não tinha a graça e Deus não se mostrou totalmente. Claro, porque senão seria absolutamente irresistível. Isso mesmo, muito boa. Mas e Satanás? E o demônio? Isso é um mistério. Porque o demônio ele sabia. Mas ele não tinha tido não tinha visto. Adão, não. Provavelmente não. Mas o demônio, sim. Satanás, sim. O argumento aqui foi levantado na patrística esse argumento. Que o livre-arbítrio deu a Adão a possibilidade de pecar porque ele não sabia de fato plenamente da glória de Deus. Que se soubesse, tivesse visto, digamos, com olhos nus, a graça seria tão irresistível que ele não seria livre para errar. E se ele não fosse livre para errar, ele não seria livre para acertar. Então a existência do mal passa também pela possibilidade de amar livremente. Então, Deus não se mostrou plenamente para poder não aprisioná-lo. Isso mesmo. Isso mesmo. Respeitando a liberdade dele. Isso mesmo. Só no paraíso a gente teria a cromética total, porque nós teríamos feito a escolha disso. A escolha dele teríamos a visão. Isso mesmo. Vamos concluir aqui na página 4, sintetizando os argumentos teístas. Então vimos os argumentos ateístas, o problema do ateísmo. Vejam, pessoal, se vocês pegarem assim Epicuro, David Hume, alguns argumentos de Nietzsche, e começarem a
fazer a filosofia do ateísmo, tentar entender as ateologias. Tem uma figura hoje bastante famosa na França, vários, o Comte Sponville, ateu, né? Esses filósofos contemporâneos no Brasil, muitos deles são ateus, mas a figura do Michel Onfray, esse mesmo, que escreveu uma ateologia. Você vai ver que a estrutura do argumento sempre passa por aqui, tá? A gente viu então o enfrentamento dessa questão com Santo Agostinho, e agora vamos sintetizar os argumentos ateístas na página 4, item 3. Tá? 1. Doutrina do bem maior. A doutrina do bem maior, ela se baseia na argumentação de meios e fins. Então acontece alguma coisa que é, ao mesmo tempo, resultado de uma ação, que é um meio. Então eu posso pegar esse copo d'água e tomar água. A ação pode ser dividida em meio e fim. Tá? Por outro lado, tomar água é um meio para me alimentar, e assim por diante. Então o argumento do meio e fim é tomar o mal não como um fim, mas como um meio de um fim fora dele. E o fim do mal vai ser um bem. Tá? Quando Maquiavel fala que os fins justificam os meios, na verdade essa frase nesses termos ele nunca foi dita ou escrita por Maquiavel, mas há esse sentido em Maquiavel, né? É reconhecer essa estrutura de ação, tá? Pode perguntar. Essa pergunta que eu ia fazer, se o argumento inicial de Maquiavel é inocente nesse sentido. Não é nada inocente. Maquiavel não é uma pessoa inocente. Este não era inocente. Ao contrário. Você utilizou também, então, como Rousseau de uma... Secularização? Não. Bem, aí precisaria de mais tempo para explicar Maquiavel. Mas o que interessa nesse momento, eu posso explicar depois mais sobre Maquiavel, que é um autor muito desafiador da história da filosofia política. Mas o argumento é meios e fins. Tá? Esse é um argumento formal, básico da ética. Pensa meios e fins. Tá? E aqui ele se desdobra em vários pontos. Primeiro, limitação do conhecimento humano diante da insondabilidade dos desígnios de Deus. Ora, quando nós começamos a aula, eu disse, Deus é um ser perfeito, onipotente, onisciente, incorruptível. E eu sou um pedacinho, eu sou um grão de areia na praia. Eu sou uma gota no oceano. Aí eu falo assim, bem, eu vou querer entender por que Deus fez isso. Tem algum sentido a gota se voltar para o oceano e falar assim, bem, deixa eu ver por que está tendo essa onda aqui? E por que eu fui jogado aqui? Eu sou um grãozinho de areia, está tendo uma tempestade de vento, e eu quero entender por que está tendo essa tempestade de vento. Eu sou um grão de areia, eu estou aqui vendo nessa duna quilométrica por que está acontecendo isso. Não tem nenhum sentido o homem querer entender a ordem cósmica e a providência divina. A primeira questão da Suma é a tentativa hercúlea de alcançar o máximo que o homem pode da natureza de Deus sem esgotá-lo. E sem esgotá-lo e sem chegar plenamente a entender os desígnios divinos. Não há essa proposta. Essa proposta ela é marcada pela híbris, pela desmesura de um homem que se alça num patamar acima do dele. É um mal natural, é um mal ontológico. Mas não para baixo, para cima. Que é o tema geral da tragédia grega. A tragédia grega tem como temática estrutural a tentativa de um homem ou de um herói ir acima do que pode, tentando e enfrentando os deuses, e é castigado. É uma constante na tragédia grega isso aqui. 2. Fatos aparentemente maus, isso aqui é muito importante, considerados isoladamente, podem compor uma orquestra de coisas boas, como sons de uma sinfonia. Vocês já viram um ensaio de uma sinfonia? Só os naipes. Afinação e tal. Não faz sentido. Esse negócio feio, estranho. Fazer uma marcação lá qualquer. Agora põe isso no todo. Estão entendendo? Então, se eu isolo um fato, o argumento cosmológico é o argumento da reunião das partes de um todo. Agora você não sabe o todo. Sabe por quê? Só quem entende aquele bom é o maestro.
Porque o mestre está aqui e é o único que está vendo todos os naipes e é o único que está integrando cada corda no contexto geral da orquestra. Tá? Então esse argumento é muito forte, a meu ver. Não nos é dado a nenhum de nós conhecer todos os fatos em articulação. Pensando numa constelação familiar, por exemplo. Acontece uma coisa com um ente da família qualquer. Puxa, é um mal, fez mal. Não, isso aqui está integrado num contexto cujo resultado histórico você não tem a mínima ideia. Você não tem como saber o resultado histórico da ação que a sua tataravó fez. Ou o que isso vai resultar para o seu tataraneto. Não tem a mínima ideia. Ou para a história do país, ou para a história da universidade, ou para a história do sei lá do que. Então, a ordem cósmica pressupõe um tipo de conhecimento geral no presente e geral na história e no futuro que nós simplesmente não temos. E que ninguém tem, nem o BGE, nem a NASA, nem o Google Maps. Só um ser onisciente que está vendo. Bem, isso aqui está acontecendo, essa amizade, aquele contato, aquele dia, isso foi gerando uma série de efeitos que nos será, e que vem um outro dado importante revelado no fim dos tempos. E aí sim a gente vai entender. Ah, olha só por que aquilo lá. Fala, Gabi. Nisso, eu posso transpor a ideia do mal menor para a ação humana? Claro. Assim, eu posso fazer um mal, porque no contexto ele pode se tornar um bem, ou só Deus que pode ser não. Assim? A tua pergunta é muito boa. Ela foge um pouco diretamente do tema, mas eu vou responder mesmo assim. A pergunta do Gabi é maravilhosa. Ele perguntou sobre a famosa doutrina do mal menor do ponto de vista moral. Um médico, por exemplo, que se vê no desafio trágico de abortar um bebê para salvar a vida da mãe, por exemplo. Tá? Ceifar uma vida é um mal em si. Isso é um mal. Mas nesse caso vai ser um mal que não é tolerado como efeito colateral de um bem que é salvar a vida da mãe. Pois não, Deus? Essa possibilidade não existe com meus ouvidos. Não? Que uma mãe está em risco por causa o feto ou o embrião nunca é uma ameaça para a mãe. O inverso pode ser, por causa da ameaça de ser abortado, de provocar. Mas essa possibilidade não existe. O feto nunca é uma ameaça para a mãe. As complicações da gravidez, elas são explicadas, mas o feto nunca é uma ameaça para a mãe. E sim uma inveja. Tá, então obrigado, doutor Derval. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui mal ensinado, então. Inclusive nos manuais de bioética. Mas eu vou dar outro exemplo. Então, no caso de uma guerra, com escassez de equipamentos, em que haja a necessidade de escolher entre fazer um único médico, vários feridos, ou equipamentos escassos para uma única... E eu tolero o sacrifício de uma vida em proveito de outra. Então, a doutrina do mal menor, ou do bem maior, que é a mesma coisa. Mal menor ou bem maior. Se dará exatamente como suportar o efeito colateral. Então, a intenção não vai ser sacrificar a pessoa. A intenção vai ser salvar a outra. Só que não é possível salvá-las ao mesmo tempo. O outro exemplo famoso é o do bote. O bote que só comporta 3 pessoas, mas tem 4. Está em necessidade. Quem vai ser o 4 que vai ficar? Né? Então, sim, isso cabe no raciocínio humano. Mas é uma outra questão. O raciocínio humano, vejam, você sabe qual é. Você tem aqui, bem, eu tenho que salvar um só. Eu vou salvar a caneca e não o copo plástico. Aqui, nesse caso, Gabi, tu, como agente moral, sabes o que está na mesa, o que está em jogo. E tu escolhes por uma ponderação moral. E tu determinas, olha, esse é um mal menor. E esse é um bem maior. O argumento aqui é o seguinte: nós não sabemos qual é o bem maior. A gente, ao contrário, só vê o mal. Morreu alguém, puxa, não tem nada de bom nisso. É só uma privação, é só uma morte, não tem nada, é só sofrimento. É um vale de lágrimas. Um exemplo que você está falando é uma coisa que a gente vê isso todo dia na administração pública, a ideia sobre limitação orçamentária. Sim, como é o nome disso? Reserva do possível.
Sim? 3. O argumento da recompensa. Tá? O argumento da justiça divina. Se não houvesse atitudes ruins ou más, não poderia haver atitudes boas. Se não houvesse demérito, não haveria mérito. Se não houvesse mérito e atitudes boas, não poderia haver recompensa e justiça divina. Então, se Deus é justo, Ele deve recompensar no sentido mais básico de justiça, como dar a cada um que lhe é devido a partir do mérito. Então, o mal é o demérito de quem não merece, de quem é privado, ou melhor, de quem se priva voluntariamente de algo que merece. Quarto argumento. Infelizmente não dá tempo, Chico, depois tu fazes. Quarto argumento para a gente concluir. Existem virtudes que desde Aristóteles se chamam virtudes de segunda ordem, que dependem de situações ruins. Por exemplo, não é possível ter bravura se não houver perigo. Não é possível haver generosidade se não houver carência. E assim por diante. Então, para que haja um bem maior de certas virtudes, é necessário certos maus. Tá? O argumento do livre-arbítrio, que já falamos. Ninguém teria o mérito moral se não praticasse livremente uma ação e não pudesse preteri-la a uma alternativa pior. 6. Aperfeiçoamento moral. Item 2. Teodiceia do livre-arbítrio. O melhor mundo possível é aquele em que os homens agem livremente para o bem. Tá? Esse argumento é muito forte. Qual é o melhor mundo possível? Deus criou o melhor mundo possível, porque Deus é um ser perfeito. O melhor mundo possível é um mundo em que há liberdade e amor, em que há liberdade ordenada ao bem, de amar e obedecer a Deus. Esse é o melhor mundo possível. Agostinho pensa assim: se Deus criasse um mundo de autômatas, e se Deus criasse um mundo de cachorros adestrados, se Deus criasse um mundo de robôs, tudo direitinho, parece um computadorzinho, sem vírus, sem emperramento, sem bateria que acaba, tudo direitinho. Um mundo que fosse uma máquina mecânica e perfeita. Esse seria um mundo bom? Não, isso não seria um mundo bom. É uma outra reflexão de Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São Lucas sobre o filho pródigo. É muito bom nesses comentários. Ele diz assim: a possibilidade de o filho se arrepender e voltar para casa é a condição da liberdade que o pai lhe conferiu. O pai poderia não ter deixado. O filho fala o quê? Me dá minha herança que eu vou para sacanagem. O pai poderia não ter deixado. Não, você não vai. Você não é livre, você não vai. Eu não vou deixar, porque isso é um erro. O pai deixa, vai, tá aqui. Mas na tua volta, a festa vai ser a maior alegria do mundo. Do pastor que deixa todas as 99 vezes e vai atrás da única perdida. Então, diz Santo Agostinho, esse é o melhor mundo possível. Um mundo livre. Mas a liberdade pressupõe que os homens também possam fazer o mal. Caso contrário, não seriam nem livres nem bons. Então, é o preço, o mal, a existência do mal, é o preço que se paga por algo muito melhor, que é a liberdade e o amor. Tá? O argumento da irrealidade do mal, ou privação, que Agostinho apresenta nas Confissões, também é retomado por São Tomás. Por fim, os teístas, são os que afirmam a existência de Deus, a revelia da existência do mal, ou da forma como o mal se dá no mundo, dizem que não se pode jamais realizar um julgamento moral de Deus. Que isso é um erro conceitual. Você não pode chamar Deus de ruim, ou de bom, ou de feio, ou de injusto. Porque o julgamento moral é sempre contextual, histórico, social, pautado em certos critérios. Por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade liberal, democrática, relativista e subjetivista. Tolerante e irreverente. Então a gente acha que Deus tem que ser assim, um democrata, que Deus tem que ser igualitário, que Deus tem que ser relativista, que Deus tem que compreender cada um como ele é. Porque nós pensamos assim, essa é a moralidade pública de uma sociedade democrática, relativista e pluralista. Então tem que ter vários deuses. Claro que a gente vai projetar o pluralismo num politeísmo, é claro. É claro que a gente vai projetar um subjetivismo na teologia.
Então, não tem nenhum cabimento você simplesmente proferir um julgamento social e moral de Deus. Você tem, ao contrário, que purificar as suas concepções sociais e morais para começar a pensar a Deus. Na próxima aula a gente vai, aí sim, vir para as 3 questões da Suma, em que São Tomás trata especificamente disso. Muito obrigado e boa noite.